cada problema existe uma solução. O corre-corre do dia a dia é um prato cheio para a ansiedade, problema que atinge pelo menos 70% dos brasileiros. Estresse no trabalho, no trânsito, aí deixa a gente com falta de tempo para resolver outras coisas que antigamente a gente resolvia com mais tempo, mais calma. Traz ansiedade. Isso para mim traz ansiedade. Quando tem uma situação que você precisa resolver, e aí ou você come demais, ou você come de menos, fica preocupado pensando naquilo, aí acho que desperta assim a ansiedade. Ninguém sente ansiedade por coisas do passado, por coisas já vivenciadas. Todo mundo sente ansiedade para o futuro. Então, muitas vezes, as pessoas têm temores irreais em relação a eventos futuros e acabam se desestabilizando emocionalmente em relação a situações que muitas vezes nem precisariam. Ansiedade que para esta estudante foi a porta de entrada para vários problemas. Eu roo unha, mexo muito a perna, preocupo com estudo demais. Eu tenho problema com gastrite, dor de cabeça, desgaste mental, desgaste físico. Tenho problema mesmo em casa, de briga por estar ansiosa. Às vezes falta de foco no que eu tenho que me preocupar mesmo agora e sim ficar preocupando com coisas futuras. Há também os que sofrem do transtorno de ansiedade exagerada, exatos 12 milhões de brasileiros. São eles, os fóbicos, que sentem medo em excesso diante de determinados animais, objetos ou situações, os somatizadores, que em situações estressantes apresentam alterações físicas, como dor de cabeça, diarreia ou suor frio. Há ainda os psicastênicos, que têm dúvidas em excesso, pensamentos obsessivos e compulsões irracionais. E os introvertidos, que sentem grande desconforto em situações que envolvam outras pessoas. O dia a dia tem deixado as pessoas muito ansiosas, a preocupação com a sobrevivência, uma certa competição que as pessoas têm no dia a dia e também uma pressa, tudo é para ontem. Então a ansiedade ela realmente funciona como um veneno para o corpo e para a mente. Como você viu nessa matéria, a ansiedade ela tem afetado uma parcela imensa da população. Não são poucas as pessoas que hoje estão na dependência de um remédio, de uma medicação, de um tratamento, de um acompanhamento médico. É tão plausível essa questão da ansiedade. A gente estava vendo uma pesquisa, coloca aqui se tiver, por favor. Cerca de 33%, quer dizer, 3 pessoas aqui americanas já tiveram um transtorno de ansiedade em algum momento da vida. Que coisa! E não são poucas as pessoas, e esse número ele tem se acentuado cada vez mais. As pessoas sofrem, as pessoas não sabem o que fazer, se desesperam por conta desta ansiedade. Você que está sofrendo com este problema, você que está vivendo esse drama, esse trauma, você pode fazer contato conosco, nós vamos socorrer você, nós vamos ajudar você. Você pode fazer contato através do 201-757-7665, ou 1-800-890-3005, esse é o número aqui da sua participação. Nós vamos daqui socorrer e ajudar você que precisa de um milagre. Tem dores que não aparecem nos exames. Dores que não sangram, mas que te consomem por dentro. Feridas invisíveis, decepções, perdas, rejeições, que deixaram marcas que ninguém vê. Essa dor pode ser espiritual e ela precisa ser tratada na raiz. SOS Espiritual. A avaliação espiritual é grátis. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665. Existe cura para o que te machuca. A alma também precisa ser tratada. Quando falamos de ansiedade, por detrás da ansiedade existem as forças espirituais. Sim, você já percebeu como a ansiedade mexe com as suas decisões? Ela mexe e altera completamente a sua vida?
Pois é, a ansiedade, ela trabalha na vida de uma pessoa e ela vai manipulando a vida desta pessoa de uma forma que a vida dela, daquela pessoa, ela se torna uma vida controlada. A pessoa perde o controle, porque ela fica nervosa quando não deveria, ela perde a oportunidade, se mete em problemas. E por detrás de tudo isso, existem energias espirituais. Todas as vezes que nós falamos sobre isso, nós colocamos aqui o ex-sensitivo. Ele é uma pessoa que um dia serviu a espíritos, ele estava lá, então ele pode dizer, ele tem prioridade para falar como que uma energia espiritual maligna, ela atua na vida de uma pessoa. E a energia espiritual, por detrás da ansiedade, ela vai fazendo você perder o controle da sua vida, perder o controle de tudo. Eu quero que você assista a partir desse instante o que ele vai dizer numa orientação, numa pergunta que ele recebeu de uma pessoa que assiste aqui o programa, e ele responde essa pergunta. E é muito importante você entender, porque talvez é o seu problema também. Vamos ver. Eu sou amiga da Zona Norte e eu estou escutando uma programação de vocês agora. Então, tá acontecendo algumas coisas estranhas. Uma delas é que eu escuto vozes, sinto que tem alguém atrás de mim, tenho muito medo, né? Tenho muita ansiedade, vontade de sumir, desaparecer. Já tentei tirar também a minha vida, ok? Então, só queria saber o porquê, né, que tá acontecendo essas coisas e porque também eu já trabalhei em casas, né, em terreiros, né? Então, eu queria saber o que tá acontecendo, o porquê. Vocês podem me ajudar? Obrigada, boa tarde. Amiga da Zona Norte, o que acontece? Quando a senhora buscou os encostos, a senhora adquiriu uma maldição dessas entidades. É bom as pessoas ficarem sabendo o seguinte: não é só quando a pessoa desenvolve, faz um trabalho, não, que ela recebeu aquele mal na vida dela, ela adquiriu aquela maldição, o mal daqueles encostos na vida dela. Não, só o fato dela colocar os pés no terreiro, só o fato dela for buscar o passe, a benzedura, o fato dela for ali para ler a sorte dela, ela já adquiriu a maldição daquela entidade, a maldição daquele encosto. Porque ela buscou ajuda, ainda que você for buscar o bem, for buscar uma proteção, for buscar uma direção, for buscar uma bênção, um descarrego, como eles dizem lá, mas só que você buscou no lugar errado. Aquele espírito vai entrar e vai se sentir dono da sua vida. E é por isso que a senhora abandonou eles, não foi mais. Já frequentou, já foi, mas deixou. Mas eles não deixaram. Pelo contrário, eles estão cada dia mais fortes para poder destruir a vida da senhora. A intenção dele é levar a senhora de volta para lá para piorar ainda mais a vida da senhora, como uma vingança deles, porque a senhora abandonou eles. Você percebeu o que ele disse? Você percebeu como espíritos do mal ele tem atuado para destruir a vida de uma pessoa? Você percebeu como estas obras espirituais do mal, elas se levantam de uma forma na vida de uma pessoa e faz a vida desta pessoa virar de pernas para o ar? É assim que o mal trabalha por detrás da ansiedade. A pessoa que tem ansiedade, ela não tem paz. A pessoa que tem ansiedade, ela não dorme, ela não tem sossego. É um problema gerador de outros problemas. Quando nós falamos que existem energias espirituais do mal, nós estamos dizendo sim, afirmando categoricamente para você entender que existe sim obras malignas e são estas obras as responsáveis por toda a maldade, energias que são responsáveis por todos os males que atuam na vida de uma pessoa. Então, se você que está nos vendo agora, você diz assim, eu estou sofrendo e não aceito mais sofrer com isso, você precisa dar um passo de fé. Você precisa, a partir de agora, lutar com as armas que você consiga atingir a ansiedade. Você já tomou antidepressivos,
Você já consultou quantos lugares você já não foi? Psiquiatras. Você já foi em psicólogos. Você tem tomado remédio de tarja preta para controlar essa ansiedade que não tem como controlar. Você não tem sossego, você não tem paz, você não dorme. A sua vida talvez está a ponto de você explodir. Está nesse nível. Uma pessoa que perdeu o sossego, você tem envelhecido numa velocidade que as pessoas ficam impressionadas. Mas é o seu cansaço por conta dessa energia, por conta dessa ansiedade. Eu quero mostrar para você o que Deus fez na vida desta pessoa. O passo de fé que ela deu em direção a Deus mudou a vida dela. O que você vê, o que ela diz aqui, é exatamente isso aqui, que era a vida dela no passado e que é a sua vida hoje. Talvez o que ela diz aqui, nessa frase, é o que você está vivendo agora. Você vai ver o que ela vai dizer e você vai entender o que ela fez. E o que ela fez mudou a vida dela. O que ela fez transformou tudo. Se você estiver disposto a fazer o que essa pessoa, a decisão que essa pessoa tomou, você pode ter certeza que a sua vida vai ficar diferente, a sua vida vai mudar. Vamos conhecer essa história? Já voltamos. As crises de ansiedade, elas se iniciaram por conta de uma decepção amorosa. Então, quando eu ia para as festas, né, e nas baladas e tudo mais, era ali que atacava as crises de ansiedade. Então, aí eu não conseguia mexer as minhas pernas, né, eu ficava muito nervosa, meu coração batia muito forte. Então, ali era nas festas que eu tinha muitas crises de ansiedade. Então, em casa eu tinha, mas era leve, né? Em casa eu tinha mesmo, era insônia, não conseguia dormir. O vazio era imenso, né? Eu tinha um vazio imenso dentro de mim, então isso acarretava nessa necessidade de ir para as festas, né? Então, eu ia lá em busca de felicidade, de alegria, né? Então, eu procurava nos relacionamentos ali com um e com o outro aquela alegria que eu não tinha. Né? Então, por esse motivo que eu ia para as festas, passava noites fora, né? Ficava 3 dias ali sem aparecer para minha mãe. Dentro de casa eu era uma filha que não dava assim alegria para meus pais, né? Eu xingava bastante, né? Falava muito palavrão. Então, assim, eu tinha uma angústia muito grande e não conseguia suprir ela, né? Então, eu conseguia jogar isso em cima dos meus pais, né? Porque eu não conseguia ter aquele retorno, né, daquela minha paixão por aquele rapaz. Então, por conta disso, eu sofria muito. Então, eu ia para festas, me envolvi com um e com o outro, né, em busca de felicidade, de alegria, de chamar realmente a atenção dele, e eu não consegui, né? Então, eu comecei a ter ódio dele, comecei a ter mágoa dele. Então, isso daí, para mim, foi realmente onde foi chegando no meu fundo de poço mesmo. A crise de ansiedade, ela começa mesmo por conta de um sentimento ruim, né? Em mim mesmo, quando eu lembrava daquela frustração, né, aquela desilusão amorosa com aquela pessoa que eu queria muito ter um relacionamento, então era quando atacava aquela crise de ansiedade muito forte. Então era quando eu estava bebendo ali, ela já queria atacar, porque eu estava tomando aquelas bebidas ali, bebendo, embriagando, pensando nele, né, pensando naquele rapaz. Então, a crise de ansiedade, ela já atacava, o coração acelerava muito forte, ficava com falta de ar, né, doía muito o corpo. Teve um dia que eu voltei da balada e eu dormi no chão ali do banheiro da empresa. E quando eu acordei, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Poxa, meu Deus, eu preciso de ajuda. Então, naquele dia ali, eu lembro que eu comecei a pedir perdão para as pessoas do meu trabalho, nem eu sabia o porquê. Eu recebi um convite da minha tia para vir na igreja. E aí foi numa sexta-feira, né, 25, naquela época era Natal, né? E aí eu vim para a igreja e a minha tia falava para mim, né? Olha, Kathleen, hoje é o dia que você tem que realmente buscar uma solução para esse problema, né? Eu lembro que eu cheguei, sentei lá no fundo, lá da igreja, né? E aí veio uma obreira, né, me acompanhou naquele dia. Eu só precisava realmente de uma pessoa ali para me escutar, né, para me ouvir. Aí eu voltei para casa. E ali eu já voltei decidida já de tomar um novo rumo para minha vida. No domingo eu vim para a igreja e me batizei nas águas. Então aí já iniciou ali um novo ciclo mesmo na minha vida. Então aquelas mágoas, elas foram saindo, aquele ódio, né, aquele peso, tinha muitas crises de ansiedade, né? Então aquilo ali também foi saindo. Teve naquela época uma live da FJU, né?
cicatrizes, e foi aquela live ali dentro da minha casa que mudou realmente o rumo da minha vida, porque eu precisava cicatrizar aquela ferida que estava dentro de mim, né? Aquela angústia, aquela tristeza, aquelas mágoas. Foi ali também que eu tive o meu encontro com Deus, porque depois de tudo isso, eu veio aquela paz, né? De que realmente dali em diante eu poderia receber o Espírito Santo, porque só me faltava isso. Naquele dia tinha uma vigília na igreja, o pastor chamou ali na frente, né? Você que ainda não recebeu o Espírito Santo, você está no seu lugar, pode vir correndo aqui que você vai receber o Espírito Santo ainda hoje. E aí eu fui correndo e eu lembro que tinha ali o momento da imposição de mãos, e foi quando os obreiros impôs ali as mãos, e foi assim questão de segundos, né? Teve uma imposição de mãos ali que realmente me abençoou e o Espírito Santo desceu. Então desceu ali para trazer realmente paz, né? Aquela paz que eu tanto precisava. Naquele dia, né, que o Espírito Santo desceu sobre mim ali, foi realmente um dia que ele desceu para dizer para mim, olha, hoje você é a minha filha, né? Hoje você se tornou a minha filha, e daqui em diante você vai testemunhar isso para as pessoas. Então, dali em diante, eu comecei a falar mais de Jesus para as pessoas, eu comecei a ver as pessoas com um novo olhar, com uma nova percepção. Hoje, graças a Deus, além do Espírito Santo, eu tenho um excelente emprego, né? Hoje eu dou orgulho para minha mãe, para o meu pai. Hoje eu faço parte do grupo do Força Jovem, né? Do projeto Mídia. Então, através desse projeto, a gente consegue alcançar o máximo de jovens ali através das redes sociais, né? E a gente vê resultados e isso me alegra muito. O Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro, né? De tudo que eu já conquistei até aqui, que eu venho conquistando, ele, sem dúvidas nenhuma, é a minha maior conquista até hoje. Como é que é seu nome? Vitória. Vitória aí? Luci. E aí, quem vai contar? Eu cheguei aqui com um transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico também. E se manifestava como isso em você? Eu achava que eu ia ficar louca. Então, por exemplo, acontecia uma crise. Eu estava aqui. Eu começava a ver sangue no senhor, por exemplo, escorrendo. E eu achava assim, agora eu vou acontecer dissociar, entendeu? Eu sou a Vitória, agora nessa área eu vou me dissociar e vou matar ele. Então eu achava que eu ia matar alguém. Ou, não contra mim, mas eu achava realmente que eu ia atentar contra a vida de alguém. Então aí o que eu fazia? Eu passava o dia me segurando na cadeira. Eu sentava, colocava a mão embaixo da cadeira e ficava segurando. Eu não comia de garfo nem faca. E esse era o que eu achava que ia acontecer. E a senhora via isso, né? Sim. Foi aí, assim, era uma coisa horrível. Porque ela se cortava, né? Aí um dia eu cheguei em casa, ela quebrou o rack, estava sentada no chão, e eu olhei assim nela e falei, nossa, que você tem com sangue. Aí eu olhei, ela tinha quebrado o rack com chute. Aí ela pegou o pedaço e estava se cortando tudo, os dois braços. E mãe sofre tanto quanto, né? Ai, nossa, eu vou te falar uma coisa, era uma coisa muito constrangedora. Eu não sabia o que fazer, né? Então eu ficava saindo, foi levar para onde? Para psiquiatra. Né? Você parecia louca, né? Louca. As coisas que ela falou aqui. Completamente. Se ela contasse para alguém, a pessoa dizia, você está pinel. Não. Aí ela desencadeou depois a começar a beber, nesse meio, né? Porque ela tomava os remédios, aqueles remédios fortes. E a nossa era muito remédio. E agora ela está boa? Graças a Deus. Resolveu aqui? Resolveu. Nem fala. Nem fala. Nossa, só Deus, né? Jesus deu uma filha nova para a senhora? Deu. E hoje ela serve ao Senhor, que eu falei para Deus, né? Falei, ela para te servir, não para servir o diabo. Ou seja, hoje você trabalha para ajudar outras pessoas. Sim, quando eu comecei a vir na sexta-feira, eu sentava, eu acreditava porque eu já tinha minha mãe já passava a palavra para mim, desde pequena, enfim. Então eu sabia quem era Deus, eu sabia sobre Jesus, ok. Eu vinha na sexta-feira. Só que eu acabava de sair daqui, a primeira coisa que eu fazia era acender o cigarro e chegava em casa e bebia. Foi o momento em que eu cortei, de fato, eu cheguei para Deus e falei, eu estou indo na sexta-feira, estou fazendo a parte espiritual, eu estou fazendo, só que eu não estou
eu não tô sendo real, né, contigo, e se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso parar com isso, eu preciso realmente, de fato, andar com o Senhor, como o bispo fala. Você decidiu se entregar. Sim, eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu joguei tudo fora. No outro dia, eu passei o dia assim, mas não aconteceu nada. Não tive crise, não tive ansiedade, não tive nada, não tive vontade de me cortar, não tive vontade de matar ninguém. Já tem quanto tempo? 3 anos, acho que foi na pandemia que eu vim. 3 anos. Na pandemia. Liberta. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Seu nome? Gláucia. Se libertou de quê nessa corrente, Gláucia? Bispo, de várias coisas, né? Uma delas era a tristeza, a ansiedade. Eu tive problemas no meu casamento, tive problema com vício de bebida, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou liberta. Não tem mais ansiedade? Nada disso. Largou o vício? Larguei o vício, larguei a ansiedade, estou bem. Tudo dando certo agora? Tudo dando certo. Tive um encontro com Deus, batizei novamente, estou firme. Deus abençoe. O tempo está passando e a sua vida não muda? Seus sonhos não se realizam? Você sente que está sofrendo com ataques na sua linhagem? Existem trevas por trás de tudo isso. Venha nesta sexta-feira para descarregar todo o peso e fardo espiritual. Veja por si mesmo este testemunho. Queria me matar. E sinceramente, eu não lembro o que o pastor falou nesse dia, mas eu lembro que ele chamou para vir na frente, quem queria mudar de vida. E eu vim, até hoje eu não acredito que Deus me respondeu nessa oração, que eu falei, olha, eu odeio você, mas se o Senhor existe, muda a minha vida, porque eu não aguento mais viver assim. A partir daquele dia eu mudei. E aquela aflição, aquela falta de sono, tudo isso, eu parei de sentir. Venha nesta sexta-feira para descarregar todo o peso e fardo espiritual. Na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey, às 8, 10, 4 e principalmente 7h30 da noite. O estacionamento e a entrada são gratuitos e temos até uma escolinha onde você pode deixar os seus filhos. Venha se livrar da sua depressão. São resultados assim que provam e comprovam o poder da fé. Aquilo que não havia solução, que não havia saída, houve solução, houve saída. Você que está vivendo um drama, um trauma nesse momento, você não precisa continuar a sofrer com este problema, porque existe uma saída, existe uma solução. Agora, para você encontrar esta saída, esta solução na sua vida, você agora precisa dar um passo em direção a Deus, um passo em direção a essa mudança. Quanta coisa a ansiedade já não levou levou a sua saúde, levou a sua beleza, levou a sua qualidade de vida. Você hoje se vê uma pessoa além da ansiedade, doente, cheio de transtornos, de bipolaridade, de problemas que você não tinha. Você tinha uma vida comum, mas foi essa ansiedade aparecer e os problemas foram embora. Você quer colocar essa ansiedade para desaparecer, sumir da sua vida? Então presta atenção, nessa sexta-feira agora nós estaremos realizando este movimento de fé. Libertação, esta é a palavra, transformação, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de identidade. Você que diz assim, olha, eu não aguento mais, eu já fui em tudo que é lugar. Talvez aqui você resiste para vir, mas você já foi no médico, psiquiatra, psicólogo, tanta gente que lhe ofereceu ajuda. Mas aqui você nunca veio. Eu pergunto a você, o que você precisa fazer, o que você mais precisa sofrer para entender que só você pode mudar a sua vida. Então você que diz assim, ô pastor, eu não aguento mais, eu não suporto, se você suporta, fique, não venha não. Eu me achego a esta câmera como se pudesse me achegar até você. E olho como se olhasse nos seus olhos. Se você quer ser feliz, se você quer realmente uma mudança de história de vida, você vai estar conosco nessa sexta-feira recebendo esta bênção, este milagre. Não importa o tempo que você está sofrendo, não importa sua religião, não importa o tamanho do seu problema. O que importa é, se você vier, o milagre vai acontecer. 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey.
você é o nosso convidado especial a receber de Deus este poder, esta bênção que vai mudar a sua história, a sua vida. Nós temos mais uma pessoa que está através do SOS espiritual e nós vamos atender, também não quer se identificar. Um anônimo diz assim: peço oração pela minha gravidez. Estou de 19 semanas, mas é considerado de alto risco. Eu tenho vivido muita ansiedade e preocupação. Faz algumas semanas que não sinto meu bebê, mesmo tendo ido ao médico e ouvido que o coração está batendo. Tenho medo de que toda essa ansiedade acabe fazendo mal ao meu bebê. E é por isso, amiga, que você precisa buscar ajuda. Esta oração vai te ajudar. Vai ficar tudo bem. O seu bebê vai nascer e será uma criança saudável. Acredite nisso. Creia nisso. Não se entregue, não se limite, não se jogue, não se entregue a essa situação. Busque em Deus. Deus, com certeza, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Acredite nisso. Agora é o momento da prece, é chegado o momento da oração, onde quer que você esteja, seja qual for a sua dor, no hospital, em casa, nós vamos agora colocar toda essa ansiedade de Deus. Aliás, antes da oração tem até um versículo bíblico, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha que amiga que está com problema aí na sua gravidez, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida melhor de nós do que o Pai? Então vamos orar? Vamos nos colocar diante dEle? É chegado o momento da prece, é momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor que habita no alto e no santo lugar, o Senhor que está acima de tudo e de todos, ó Deus. Há pessoas que agora olham para si mesmas e não têm forças, nenhuma força. A morte tem sido a opção. A morte tem sido a saída para muitas pessoas, ou a tentativa de buscar uma saída. Tem pessoas, meu Senhor, que não dormem já há dias. É uma ansiedade tão grande que toma de conta delas, que elas não têm forças para lutar sozinhas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que a tua mão seja estendida a essas pessoas e elas sejam aliviadas e salvas das suas dores, dos seus traumas, dos seus problemas, das suas aflições, e que a partir de hoje, de agora, meu Pai, ela venha se levantar e uma vez de pé, esta pessoa possa se erguer e lutar contra essas lutas, essas dificuldades que ela está vivendo e não sabe mais o que fazer. Nós daqui determinamos a luz e o poder de Deus sobre todos aqueles que precisam de um milagre. Sejam livres, livres, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Essa água está consagrada. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, beba desta água, beba da vida, beba do poder do Pai, beba do poder de Deus. Seja livre onde quer que você esteja. E agora tome a sua decisão. A sua vida está difícil, nós entendemos, mas antes você não sabia o que fazer. Agora, bem, agora você sabe o que fazer. Agora é uma atitude que vai pôr um fim a toda essa dor que você está a passar, que você está vivendo. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé.
você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.